Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, esse programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje é o programa número 20, temos um convidado especial. Eu falo que todo mundo é especial, mas o Carlos é muito especial. Vamos falar sério, Luiz. Exatamente, hoje é muito os papos especial. com o Carlos são sempre os melhores. Para quem não conhece o Carlos, ele é sócio fundador da Capitalo, começou no mercado em 94 no BBM, então teve uma carreira muito longa no BBM, depois fundou a Capitalo, que já completou 13 anos agora. 13 anos, hoje. Hoje? Hoje. Olha que dia especial. Carlos, muito obrigado aí pela presença, acho que o papo vai ser bom aqui. Não, muito obrigado a vocês pelo convite, né? Assim, já tá ensaiando isso há um tempo, né? Eu cheguei a fazer alguns podcasts um pouco mais concentrados, daí eu falei assim, pô, deixa eu voltar para falar com vocês quando tiver alguma coisa diferente para falar, né? E é legal, né? Porque a gente vai fazendo podcasts ao longo do tempo e a gente vai depois revisitando o que foi falado, né? E dificilmente o Carlos erra alguma coisa, né? Eu tô aqui com o Luiz também, que vai me ajudar nas perguntinhas, as capciosas e as não capciosas. Mas, enfim, eu queria começar aqui sempre, Carlos, a gente tem uma pergunta importante no começo desse podcast, que é como que você define o jeito do Carlos Voos de investir? Eu acho que é um jeito muito consciente do que está acontecendo no curto prazo e muito questionador, mas onde eu procuro, eu procuro coisas firmes para pisar, então eu não levo em consideração o que as pessoas estão falando, mas aquilo que eu acho que é firme. Isso leva a ter uma visão talvez um pouco mais de médio prazo. Assim, não é nem longo, porque eu não invisto para o longo prazo, mas também não é uma coisa tão voltada para tentar acertar o que o mercado vai fazer na próxima semana, que eu tenho muita dificuldade. É tentar buscar o que é firme e o que está muito fora de preço. Esse é, digamos assim, os dois pontos principais de investimento em todas as carteiras que eu busco. E daí, em cima disso, você vai tentar otimizar, você vai tentar assim, usar os melhores instrumentos, você vai tentar ver o melhor timing, você vai tentar ver os pontos de inflexão, você vai tentar ver, se tem alguma quebra que possa fazer você aumentar aquela posição naquele momento. Mas é muito raro, é muito comum eu zerar rápido a posição, é muito incomum eu virar a mão no mesmo dia. Isso raramente acontece. A tese vai se construindo também ao longo do tempo, né? Você vai construindo um pouco a tese, a convicção, ela vai crescendo ao longo do tempo também. Cara, eu sou criativo na hora de pensar num cenário novo. Acontece alguma coisa, assim, no final eu penso em várias coisas diferentes, então, assim, eu não sou um cara muito estático no raciocínio, etc. Assim, eu mudo bastante, assim, mas eu acabo me baseando naquilo que eu tenho mais convicção, aquilo que eu tenho mais conforto, etc, certo? Então, não é porque eu busco pontos firmes de apoio que eu não estou ali com a cabeça a mil pensando em tudo que pode acontecer, mas eu sou bem criativo, na verdade. Legal. Eu acho que até é legal a gente tocar num ponto que eu acho que para a maioria das pessoas tem uma dificuldade um pouco de entender o que é curto, o que é médio e o que é longo prazo. E eu acho que gestores, né, macro, como você eles têm perfis diferentes. Então, é muito comum a gente falar com alguns gestores multimercados, eles falam assim, olha, a gente aqui olha um horizonte de investimentos de 12, de 18, 24 meses, outros não, outros são mais táticos, né? São gestores que estão olhando para coisas de 6 meses. Olhando um pouco do seu jeito de investir, você diria Seria mais para 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses, inclusive, assim, é uma questão da Capitalo, tá? Na Capitalo, a gente tenta juntar processo de investimento que tem assim, cada operação que você faz tem que ter um horizonte de, no máximo, 6 meses. Daí você vai ter trades. E eu mesmo faço vários, tá? Tem vários trades que você tem para algum evento, né? Então, assim, você faz um trade porque você acha que, Petro vai pagar um dividendo absurdo, certo? E daí você acha que é tão grande que vai gerar alguma compra. E daí você faz um trade para isso, por exemplo. Um evento curtíssimo prazo. E daí você vai fazer um mix com um evento, que é um trade que eu até tenho agora, assim, que apostar que o mercado vai se convencer de que a recessão no mundo vai ser muito mais profunda. Que esse é um trade que tem um horizonte de 6 meses. Se eu achasse que a recessão ia vir daqui a 2 anos, eu não faria. Sim. Tá? Então, esse é o horizonte da... E dentro desses horizontes, a gente tem... dentro da Capitalo, a gente tem gente que tem mais para perto dos 6, tem gente que é mais para perto, sei lá, de 1 mês, 1 semana. Tem um mix bastante grande de horizontes. E é interessante porque
cada pessoa que tem um horizonte um pouco diferente, vê as coisas de uma maneira um pouco diferente, isso alimenta bastante a discussão. Sim, e até te perguntar um negócio, Carlos, antes de mudar para a parte de economia, mercados, que eu acho que é relevante, né? Primeiro, obrigado por ter vindo, né? É uma admiração sempre grande falar com você. O que você acha que foi o maior desafio em montar a Captalo? Foi montar o time? Foi captar? Foi performar, né? Porque a própria forma como vocês montaram a estrutura, o time e tudo mais, não é também tão típico, né? E o que você atribui o sucesso no meio de tudo isso? Eu acho que o principal desafio é manter. Não é nem performar, nem captar, nem achar o time, assim, é manter. Assim, tem uma... Para manter, você precisa ter um conjunto de regras muito competitivas, tem que ter uma visão de justiça, você tem que ter um ambiente bom, você tem que ter um horizonte correto de alteração das carteiras, ou seja, assim, você tem um time de 12 equipes separadas, né? Que cada vez está buscando mais diversificação. Então, é quando uma equipe vai mal, certo? E às vezes tem 20 anos de histórico. Como você lida com essa equipe que está indo mal, certo? Você tem, às vezes, históricos incríveis e capacidade de investimento excepcionais que o cliente eventualmente vai perder a paciência e sacar tudo e vai destruir aquele time. E uma dos diferenciais da Captalo é como a gente mexe gradualmente no risco, a gente acaba não destruindo processos ganhadores de investimento e a gente está sempre construindo em cima disso. Então isso eu acho um diferencial muito grande. Tirar as primeiras grandes boletas de captação é um desafio, mas ele é um desafio que no final você constrói 5 anos para poder você chegar lá. Então até para gestoras, que eu acho que a gente está num bear market em termos de captação, as gestoras que estão indo bem e que são pequenas, a minha recomendação para elas é persistir. Assim, construir um histórico de 5, 6 anos assim, é o que permite você ser mainstream. Você ser mainstream permite o seu alocador que está colocando dinheiro em você tomar muito menos risco pessoal de recomendar a sua casa. Né? Tá? Então, assim, esse tempo de estrada também é muito importante. Então, eu diria que persistir é muito difícil e manter é muito difícil. Sim. E até perguntar um follow-up nisso aí que você falou, né? Sobre o processo de investimento, né? Você até escreveu na carta, que inclusive tá muito boa, né? A gente chegou a conversar e recomendo aí para quem quiser. Vou deixar no link depois pedir pro Ricardo. Sobre o processo de evolução do processo de investimento, né? Você acabou de comentar sobre isso agora. Pô, é difícil você manter uma equipe que tá vencendo. Como isso vale tanto para a sua carteira pessoal como os times, né? A gente até chegou a conversar sobre isso, né? Como manter um processo vencedor ao longo do tempo, né? Mesmo indo mal por um curto prazo, né? E como é que você faz isso no seu fundo também, né? Na sua estrutura, né? Como não matar um processo vencedor por um período ruim? Então vamos lá. Então a primeira coisa é que é natural você ter mudança no processo de investimento e na maneira de ganhar dinheiro, né? Então a quantidade de trader que eu já vi na minha vida falar assim, começar a arrancar cabelo, que até para mim é meio difícil, mas começar a arrancar cabelo e falar assim, como que eu vou ganhar dinheiro porque agora, sei lá, o mercado mudou e aquilo ali que eu fazia, o spread está muito tight, ou o BC mudou de câmbio fixo, tinha uma maneira de ganhar dinheiro de câmbio fixo para câmbio flutuante, agora como é que eu faço? Ou o Brasil era um mercado mais fechado e daí, assim, como eu até mencionei na carta, os fluxos mapeáveis eram um share muito grande do mercado e faziam com que você trabalhar em mapear fluxos dava muito dinheiro. Hoje em dia, bancos que enxergam a totalidade do fluxo, acho que ainda tem essa capacidade de mapear esse fluxo, porque eles têm a totalidade quase dos fluxos, mas quem está de fora, quem está numa asset tem mais dificuldade porque só tem um pedaço que a gente enxerga. E isso daí era uma coisa que a gente usava bastante, que é o exemplo que eu coloquei na carta. Então, é uma coisa que acontece o tempo todo. Entendeu? E quem já está no mercado há 30 anos como eu, sabe que é natural você ter que, ao longo do tempo, gradualmente abandonar e se reinventar, etc. O grande vantagem é que pessoas que já desenvolveram, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 processos de investimento vencedores, certo? A gente tem uma confiança de que a gente vai olhar para o problema de novo, vai voltar para o drawing board, vai olhar quem está fazendo, vai olhar outras formas de olhar o problema e a gente vai achar uma solução. E se
tiver dificuldade, a gente diversifica, muda um pouquinho o mercado, muda um pouco o olhar, etc. Eu acho que equipes vencedoras, e aí que vem um pouco da minha convicção de que gestão ativa ganha dinheiro. Não só assim, as equipes com quem eu trabalhei, que eu formei, etc., ganharam muito dinheiro ao longo do tempo. As pessoas que estavam do meu lado, que nunca trabalharam comigo, mas que foram meus colegas ao longo do ano, assim, todos tiveram resultados expressivos em termos de resultados. Às vezes, não o suficiente para você manter uma asset. Às vezes, assim, um Sharpe, sei lá, positivo, mas um Sharpe de 0,40. Pô, 0,40 de Sharpe bruto, você vai colocar os custos e não vai sustentar uma asset, né? Você precisa ter um Sharpe mais para 0,80, 0,70 num produto volátil, ou, sei lá, 1 e pouco num produto de baixa volatilidade. Então, assim, às vezes, a gente vê que não chega a ser bom o suficiente para ter um produto separado. Mas perder dinheiro, assim, pessoas boas que estão numa estrutura boa, que olham um pouco para o médio prazo e que perdem dinheiro constantemente, e que são profissionais, etc., eu não conheço. Eu acho que os próprios sistemas de gestão acabam fazendo esse risco das pessoas indo para zero, certo? E tirando as pessoas do mercado. Então, as pessoas que ficam, eu acho que são talentosas. E tem uma coisa que eu sempre falo, que talento não se aprende. De modo geral, quando eu contrato uma pessoa júnior, sei lá, 50% do tempo, em algum momento, eu vou mandar essa pessoa embora. E 50% do tempo essa pessoa vai ficar e vai construir uma carreira. Daí você fala assim, pô, mas 50% das pessoas não funcionam? Assim, pô, isso é uma estatística que deveria deixar você desanimado. Pô, você não consegue trazer uma pessoa boa, né? 50%. Eu acho que é o contrário, assim, no final. Eu acho que, assim, pô, eu acho impressionante, de cada 2 pessoas que eu entrevisto, uma é um operador ganhador de dinheiro pro médio prazo. Tá? Então, eu acho que muito da capacidade de ganhar dinheiro e gerar bons processos das pessoas, ela está nos incentivos, no ambiente e no talento. Né? E os incentivos e o ambiente eu controlo, o talento eu não controlo. Né? E pessoas extremamente talentosas eu já vi se reinventarem infinitas vezes e ganhar dinheiro de formas diferentes. No próprio pré, quando eu comecei ainda... eu não operava, né? Eu era ponta de mesa, mas eu não operava. Ainda tinha um pouco de hiper, que eu não peguei como gestor, a hiper. Eu peguei só como observador. Mas tinha uma política monetária muito diferente, né? Câmbio fixo, real, início do real, etc. No final, o juros andava muito com as crises cambiais, né? Tinha uma relação um pouco diferente do que é hoje. Depois passou a ter... enfim, um sistema de TBC e TBAN, bandas cambiais, onde a liquidez fazia com que a liquidez mesmo, assim, como se o governo paga os funcionários públicos, por exemplo, afetava a taxa, né, porque você ia do piso para o teto, etc., que era um mecanismo apropriado para câmbio fixo, até a mudança para o regime de metas, a internacionalização, olhar vários países. Então, assim, dentro desse processo, a gente viu inúmeras maneiras de ganhar dinheiro. Tem a questão de como operar as curvaturas, tem a questão de você operar diferentes instrumentos, né, título contra as curvas de swap. Enfim, eu acho que esse aprendizado e essa busca de oportunidades, ela nunca termina. E daí a última coisa que eu acho que seria interessante eu falar sobre essa questão de construção de capacidade e desse dinamismo e da confiança que eu tenho de que pessoas talentosas e equipes com incentivos corretos vão construir processos de investimentos excelentes, eu acho que é a questão de como encarar o internacional. Né? Eu acho que as gestoras brasileiras melhoraram muito e eu acho que a principal mudança foi que as pessoas pararam de tentar acertar o que vai... Quer dizer, ainda tentam, óbvio, né? Todo mundo tenta, mas ainda passaram de focar totalmente em acertar quais são os grandes temas e passaram a operar, a buscar processos de investimento que ganham dinheiro. Que em outras palavras, assim, passaram a buscar comer pela beirada. Ao invés de você tentar operar os 10 anos, você vai tentar operar a próxima reunião do FED. Ao invés de você tentar operar o S&P, você vai ver, sei lá, se especializar em empresas que estão distressed lá fora, assim, que é onde você tem um valor de pesquisa muito positivo, que a gente até faz na Capital isso, na área do Daniel Correia.
Tá? Então a gente olha empresas que estão estressadas, né? E daí para tomar uma decisão se aquele estresse ele tem motivo ou não tem motivo. Então as pessoas vão buscando devagar, buscar cases e processos de investimento onde realmente você tem uma taxa de acerto muito alta, ao invés de tentar agregar valor acertando o cenário. Tá? Essa questão eu acho que mudou. Assim, e eu acho que melhorou muito os fundos brasileiros. Esse é um negócio muito engraçado, né? Quando eu comecei a olhar isso, o multimercado olhava o internacional mais como um estudo para o Brasil também, né? E muito mais assim, operava muito pouco risco, né? Assim, a gente viu esse último ano aí, a galera indo grande lá fora, né? Também, né? Acho que a indústria evoluiu de fato. Eu acho que evoluiu, assim, acho que tá para ver como que vai ser essa alocação de risco ao longo do tempo, né? A gente vê muita gente indo grande, mas normalmente é o CIO indo, não são áreas, digamos assim, especializadas, nem... Porque diversificação você consegue quando você de fato aloca risco, né? Você tem uma área muito pequena de internacional, no final acaba não diversificando. Então acho que grande parte da fonte de diversificação que a gente viu até agora foram os CIOs, né? Assim, e algumas áreas maiores indo com uma mão forte nesses trades, que são pessoas, digamos assim, não especialistas, vai? E eu gostaria talvez de ver mais no futuro, são as áreas especializadas ganhando mais peso dentro das gestoras, que eu acho que esse é um caminho de diversificação que vai ser mais persistente. Legal. Até para o pessoal entender, existem várias formas de você gerir um fundo multimercado, né? E assim, o modelo que a gente mais vê por aí é um modelo onde você tem um gestor, né? O CIO, lá ali, o Chief Investment Officer, e você tem analistas embaixo, né, que servem esse gestor com informações, até mesmo traders que têm books, né, onde ele pode operar, ele tem capacidade de risco de operar alguma coisa, mas no final do dia a tomada de decisão ali fica muito dependente dessa principal figura. E no caso da Capitalo, tem uma forma um pouco mais diferente, né, de a gente ver, eu ia falar difícil de a gente ver por aí, ou seja, diferente da média do mercado, onde você tem 12 equipes, cada uma especialista, né? E acho que o Carlos aqui pode até ajudar a gente em falar quais são as mesas para o pessoal ter uma ideia, mas cada uma das mesas, né, tem um nível de risco, ou seja, ela tem uma capacidade de empregar o dinheiro dos cotistas, e esse risco ele é bem dimensionado ao ponto, olha, se esses meus ativos forem bem, eu vou ganhando risco, e se a minha performance for indo bem, eu vou ganhando mais risco ao longo do tempo, mas se ela for mal, eu sou estopado, e se eu continuar indo mal, vai sendo cada vez menor o meu risco. Né? Eu acho que é mais fácil de entender pensando que são fundos internos. Assim, no final, a diferença de você ter, ou seja, a ideia é que de fato eles não trabalhem conjuntamente. Discute seus cenários, a discussão é muito aberta, mas são fundos internos, cada um deles podendo ser uma asset independente. Inclusive, atualmente, a gente tem um esforço muito grande de aumentar a diversificação de cada fundo. Isso é um projeto da Capitalo. Que cada fundo aumente mais a diversificação e assim consiga talvez uma expectativa de retorno ajustado a risco melhor nos próximos 2 anos do que foi nos últimos 10. Então, a gente teve num primeiro momento, numa fase da Capitalo, a gente queria trazer mais fundos independentes para diversificar o book total. Hoje, talvez a gente continue trazendo, mas hoje também tem um esforço muito grande, e é por isso que a gente está crescendo muito a equipe, de fazer cada um desses fundos muito mais diversificado. A empresa sempre foi assim. A gente, há 13 anos atrás, quando a gente já construiu com essa cabeça. E apesar de ser fundador da Capitalo e ter um dos principais books de risco, eu, de fato, não interfiro nas operações dos meus fundos colegas, digamos assim. Porque assim você mata a diversificação, né? E eu aumento a correlação e diminuo o ganho para os clientes. No final, eu quero gente que seja tão boa ou melhor, de preferência melhor do que eu. Acho que a gente pode falar de cenário agora. Acho que tem um ponto aqui legal que acho que vale a pena falar, é o seguinte, né? Quando você vai fazer uma conversa com um gestor, seja ele de ações ou multimercado, é importante dizer, e aí tudo a ver aqui com o programa Skin the Game, né? O quanto o gestor realmente está alinhado com a estratégia. A Capitalo tem uma forma de alinhar os cotistas com os gestores, né, com os cotistas. Então, todos os sócios da Capitalo, eles obrigatoriamente têm que investir num fundo da Capitalo
que replica as mesmas estratégias da casa, né? Então, toda a remuneração que a Capital, ali, uma boa parte uma parte relevante da remuneração que o gestor ganha ao gerir os fundos, ele automaticamente tem que ser investido num fundo que tem um prazo de 3 anos, né? Pelo menos. 20 anos. 20 anos esse. Na verdade, o cara tem que ficar até ele sair da empresa. Tá. Legal. Então, assim, é muito legal na hora de você entrevistar ou conversar, né, com o gestor, quando você está pensando em investir, você fala assim, bom, quanto do capital total da empresa é dinheiro dos próprios sócios, né? Isso traz um alinhamento aqui total, skin in the game. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, Carlos, que é o seguinte, né? Você falou aí que hoje talvez a principal tema que te tira o sono, né? A gente tem a pergunta o que te tira o sono hoje, é que você acha que o mercado vai entrar numa recessão, ou seja, o mercado não está vendo a recessão que pode estar à frente, né? Pode estar achando que a gente vai ter aumento de taxa de juros, controle de inflação, que não vai ter recessão. Qual que é a tua visão em relação a isso, né? E principalmente, qual que é a tua principal posição apostando que isso vai acontecer? O mercado vai entender isso nos próximos 6 meses, dado que a tua visão é que sempre alocar em posições que vão mexer aí nos próximos 6 meses. Tá, eu acho que o mercado está sendo leniente com a recessão no Brasil e lá fora de maneiras muito diferentes, tá? Mas eu acho que tem uma leniência com a recessão global aí. Eu acho que lá fora as pessoas estão achando que a política monetária não vai ser eficiente para trazer uma recessão global. Então, eu acho que as curvas elas estão muito, muito flat, ou seja, você está subindo agora, cai um pouquinho, depois continua até nos países desenvolvidos, assim, a curva cai e continua caindo, assim, se você olhar termo a termo, como se a gente não fosse gerar um aumento muito grande de desemprego e uma pressão desinflacionária, tá? Então, eu acho que o mercado está leniente um pouco em bolsa, o mercado está leniente em termos de cenário com moedas que têm beta mais alto. Eu acho que o mercado está leniente com empresas que são cíclicas, mas não têm um preço digamos assim, com uma gordura grande. Sim. Aqui dentro, acho que as curvas é o contrário. Assim, as curvas de juros refletem essa desaceleração de maneira significativa, né? Como se você fosse ter a recessão e o BC fosse de fato ter o espaço para cair os juros, mas a inflação não. Isso é uma coisa bem engraçada. A inflação continua lá a 6% precificada, isso está tirando muito potência da política monetária. Enfim, são 2 assuntos tão diferentes que eu até prefiro tratar eles de maneira separada. Mas eu acho que esse é um principal tema que a gente está olhando hoje, né? É um tema até que, sei lá, nas últimas semanas não tem andado muito na nossa direção. Acho que o mercado está cada vez mais discutindo de que esse aumento de juros, não vai causar recessão, 2, está aqui para ficar de maneira mais ou menos constante. E eu discordo radicalmente desse cenário. Eu acho que esse cenário não vai acontecer. Não, legal. E aí, assim, olhando visão de taxa de juros lá fora e visão de taxa de juros aqui, vocês têm aposta para vocês é que vale a pena ficar tomado na taxa de juros lá fora e aqui? Hoje eu acho que assim que você está no nível já de alta de juros, né? O 10 anos perto de 4, daí ele pode ir para 5. Assim. O 10 anos em 5 é uma coisa muito mais radical do que as pessoas pensam. Porque por 10 anos ele ficar em 5, e o 10 anos obviamente é uma média de 10 anos, né? Que daí você vai discutir o quanto de term premium ele deveria ter, né? Assim, o quanto ele deveria pagar a mais pelo risco que carrega. Eu até acho que o term premium americano ele é muito alto. Tem gente que acha que o term premium deveria ser negativo, porque ele é um ativo que tem correlação negativa com bolsa no médio prazo. Enfim, tem uma discussão muito grande sobre qual seria esse valor justo do longo em relação ao curto, que é o tal do term premium. Mas assim, então eu só fiz essa introdução porque eu vou falar uma coisa muito simplista. Então, mas falando de maneira bem simplista, se você tem uma média de 5 anos de juros, no final você vai ter pontos do ciclo onde o juros vai estar acima do equilíbrio e pontos onde vai estar abaixo do equilíbrio. Então, se você acha que a média é 5, você tem que achar que o ponto de high é 7 e que o ponto de low é 3. Exatamente. Mas acha que o que o Fed colocou ali de ser um juro de 4,5 é razoável? Ou você acha que não, isso não vai resolver
A gente tem que ir para um 5,5. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, se o pico dos juros for 4,5, né, esse longo não deveria ser 4. Exatamente. Assim, se o pico dos juros é 4,5, né, as pessoas assim, vão falar assim, pô, beleza, então 10 anos a 4, assim, parece muito bom. O que eu estou dizendo assim, é que esse juro longo, ele deveria refletir um prêmio que a gente não sabe qual é, né, que é o que a gente está falando, mais uma expectativa de juro médio. Portanto, ele não deveria refletir o ponto de máximo da curva. Então, exatamente. O que eu estou dizendo é que esse nível, ele é um nível que eu acho que pode subir, mas é um nível que já, para você achar que ele deveria ser, sei lá, 5, 6, 7, ou você vai fazer uma revisão muito grande da inflação de médio prazo, ou você vai achar que o juro real tem que ser muito, muito maior do que ele é. Tá? O juro real chegou a precificar negativo em 1%. Eu até tomei isso. Hoje em dia ele está precificando positivo em 1,5%, que é um ponto de high. Tá? Faz tempo que o juro real não é nesse nível. Quer dizer, faz tempo, faz uns 3, 4 anos. Tá? É um ponto de high local, é um ponto de máxima local. Ele poderia ir para 2,5, 3 positivo, já começaria a ficar perto do Brasil, né? Então tem que tomar cuidado, que o real pode começar a desvalorizar muito significativamente. O juro real brasileiro, historicamente, ele tem uma diferença muito grande com o juro real americano, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, assim. Mas eu acho que se a gente começar a ver esse juro americano indo muito para cima disso, em termos reais, ou até nominais, a gente pode ter uma precificação muito significativa de ativos no mundo inteiro. Isso que eu ia te perguntar até. Desculpa, te cortei, né? Mas não. A conclusão que eu acho é a seguinte, porque a pergunta foi se eu aplico ou eu tomo esses juros aí de 4%. Eu respondo que nenhum dos dois. Eu não acho que tem uma simetria boa. Tem uma simetria boa aí. Assim, nenhum dos dois. Eu acho que tem uma... E talvez, obviamente, se eu não encontrasse assimetria boas em outros lugares, melhores, eu talvez tivesse alguma posição aí nesse 10 anos. Mas como eu estou encontrando assimetrias que eu considero bem melhores, assim, no final eu estou preferindo pular essa daí. Desculpa, Felipe. Não, imagina, eu ia te perguntar exatamente isso, porque se a gente vai para um cenário de juro real de 2,5, 2, que seja, né, e vai ter recessão, como você me colocou, né, esse S&P a 3.600 ainda é extremamente caro, né? Assim, se você considerar aquele, né, que a gente vai para esse nível, né, e você vai ter uma queda de lucro, vai ter um juro real desse tamanho, e vai ter um equity premium de uns 5, esse S&P a gente começou falando que, assim, que no final o gestor não deveria olhar tanto para 10 anos e para S&P, né, e a gente começa falando exatamente do 10 anos do S&P. Mas aí você vai ver que as nossas posições, elas tentam comer pela beirada, elas tentam encontrar coisas que são assimétricas, mas... Como é que você vê isso? Assim? Então, o que eu vejo é o seguinte... eu acho o S&P caro nesse momento, dado o nível de juro real e o nível de juro nominal, e dado quanto subiu no momento, e a gente está levemente vendido em S&P. Tá? Então são duas coisas que eu acho que são positivas para vender o S&P. Tem uma coisa que me irrita um pouco, que é uma coisa meio de varejo, que é as pessoas falando assim, não, o múltiplo diminuiu, mas não veio a revisão de lucros ainda. Quando vier a revisão de lucros, daí vai cair muito mais, etc, etc. Bom, as pessoas que operam S&P macro, elas não são idiotas, certo? Assim, na verdade, o múltiplo e a visão sobre o lucro à frente é a mesma coisa. Não existe essa divisão entre múltiplo e expectativa de lucro, certo? A pessoa pode achar que é mais lucro, menos lucro. A pessoa pode ter mais tolerância a uma queda temporária. E tem que pensar que em termos de trazer valor presente é muito mais relevante. A queda de lucro, ela não é tão relevante. Porque assim, vamos supor que o lucro cai 50% por um motivo pontual. E se ele voltar depois? Se ele voltar depois, não tem problema nenhum. Exatamente, assim, no final, assim, que foi um pouco que a gente viu no Covid. Exatamente. Tá, então assim, essa questão de quanto o lucro cai, certo? Assim, é uma questão que não deveria ser tão determinante quanto o nível de taxa de desconto. O nível de taxa de desconto, ele é até mais relevante. Outra coisa que é relevante é quanto que você acha que tem tendência a crescer no médio prazo. Outra coisa que é mega relevante é a cunha fiscal. Se você mudar radicalmente a cunha fiscal, você vai shiftar o ciclo totalmente para baixo. Então, essa questão de você ter uma queda de lucros pontual em função da recessão de 15%, 20%, 30%, matematicamente, se você fizer o desconto do fluxo de caixa à frente, ele tem um peso menor do que outras variáveis. Então, como que você tem que olhar o S&P? Você tem que olhar o preço dele,
quanto que você acha que vai ser a economia americana vai gerar de lucro nos próximos anos, e você vai ter que olhar também uma coisa que as pessoas têm razão, que às vezes faz com que, nesse momento que o lucro está caindo, o S&P caia junto, que é a questão financeira. Vai ter estresse financeiro na hora que der recessão? Então, a correlação com a queda de lucros ela vem muito através do estresse financeiro que acontece nas recessões. E não necessariamente tanto exatamente por causa da queda de lucro, porque a queda de lucro, em grande parte, as pessoas sabem que em algum momento vai voltar. Tá? Então, assim, indo um pouco para a questão de se está caro ou está barato, está caro, o principal motivo é porque o juro subiu. Tá? O juro subiu muito. Durante anos eu fiquei comprado em S&P, sei lá, de 2011 até 2017. Daí eu aumentava, diminuía, assim, o cenário estava ruim, transformava em opção, e assim você pode notar que, assim, que a Capital ficou comprada. Em 2012 o S&P ele era de graça, ele era muito barato, assim, em termos de valuation de médio prazo. E olha o calor que a gente tomou com o Fiscal Cliff, com aquele monte de discussão com crise europeia, assim, e o S&P realmente começou a andar mesmo lá por, sei lá, 14. Tá? Então, assim, era muito, muito barato. E as pessoas falavam assim, não, mas o PI assim, é próximo da história. Daí ele fala assim, pô, mas o juro é muito abaixo. Então, o Active Risk Premium, ou seja, o S&P em relação aos outros ativos que você tem disponíveis no mercado, ele é muito barato e você vai ganhar dinheiro carregando, porque você está carregando ele a zero. O juro na época é zero. Certo? Você não pode comparar esse preço quando você carregava 6%. Nessa época, que o juro estava zero, as pessoas tentavam olhar o preço sobre lucro, né? Histórico. O price earning histórico, e dizia assim, tá no histórico. Tá na média. Tá na média, né? E eu falava assim, não, gente, é muito barato. É totalmente diferente, né? E isso se mostrou verdade, porque você tinha um carrego muito grande. Pagava dividendos fortes, assim, tinha um crescimento de patrimonial forte, etc. Agora, o S&P subiu muito, os lucros subiram bastante também, assim, verdade seja dita. Assim, mas você tem uma outra taxa de desconto. Então agora eu estou na ponta contrária. As pessoas falam assim, olha só, mas já caiu bastante. Eu falo assim, gente, mas nessa nova taxa de desconto não está barato, tá caro. O S&P já ficou mais caro? Já. Na época da bolha de 99 2000, assim, o prêmio de risco da Bolsa Americana chegou a praticamente zero, que é uma aberração. Uma aberração. É uma bizarrice. Assim, uma bizarrice. Hoje em dia está mais perto, sei lá, de 4,5%. Assim, para você ter uma ideia, em 2012 andou a 11%, 12% esse mesmo prêmio de risco. Tá? Então, hoje, eu diria que é um prêmio baixo. Ninguém vai ficar muito rico. Se você pensar em, por exemplo, comprar crédito, por exemplo, começa a aproximar. Você comprar crédito assim, com algum prêmio de risco, começa a aproximar. Então, você começa a ter alternativas mais interessantes, ajustadas a risco, do que comprar o S&P. O que eu acho que tem um trigger que eu acho bom é que se de fato tiver uma recessão, você vai ter menos dinheiro na mão do consumidor americano, o americano vai ter que tirar dinheiro de bolsa, o americano vai ficar inseguro e eventualmente ele vai vender. Então, uma coisa que acontece na recessão... Efeito riqueza negativo. Não é nem a questão dos lucros caírem, é as pessoas perderem o emprego, que é uma coisa que normalmente vem junto. E as pessoas perderem um pouco de confiança na bolsa e venderem. Então é muito comum que a bolsa caia muito depois das altas de juros. Se você olhar os ciclos anteriores nos Estados Unidos, a bolsa eventualmente cai muito depois do início dos juros. Dessa vez foi até engraçado, porque o Fed não tinha caído quase nada e a bolsa chegou a cair bem. Mas daí subiu de volta, né? E agora está caindo de novo. Só que naquela época, como o 10 anos não estava tão alto, eu não conseguia dizer que a bolsa estava tão cara. E agora, na minha opinião, é um momento melhor de vender do que era, sei lá, 6 meses atrás. Bem melhor. A gente tinha muita discussão, né? De, tipo, se esse juro resolver o problema da inflação, estava muito barato lá atrás. Exato. Assim, no final, você fala assim, se esse é o ponto de raio dos juros, se bater 3... No final, nada mudou em termos de perspectiva de médio prazo da política monetária e você continua tendo aquela taxa de desconto de ridícula. Então, de fato, o valuation, ou seja, o preço do S&P se justificaria nesse preço muito mais alto. À medida que a gente vai para uma discussão de que é muito mais difícil desacelerar a inflação, que o juro real de equilíbrio de médio prazo que o mercado está colocando é mais alto, assim, você vai para uma discussão onde o S&P está caro. E daí, voltando para a sua pergunta do o que acontece se for para 2,5, 3, se for para 2,5, 3 e o S&P ficar parado, o que a gente vai ter é basicamente assim, esse prêmio de risco que eu estou estimando aí em 4,5, etc., 4,7, ele para
2, 3, que é um preço péssimo. Assim, se você lembrar, né, lá em 2000, assim, o S&P chegou próximo aí de, sei lá, nesse range aí entre 1.500 e 2.000. Foi a primeira vez que ele bateu isso, daí ele caiu na recessão, daí ele voltou para esse mesmo range em 2007, 2008. Ele caiu para 600 e daí ele voltou para esse preço de 1.500, vai, assim, no final, só lá em 2014. Então foram quase 14 anos indo e voltando sem ninguém ganhar nenhum dinheiro. Então o seu ponto de entrada, o ponto que você entra na bolsa, ele é muito relevante. E como vocês podem notar, pelo que eu estou falando, que é a questão de médio prazo, olhando para a bolsa que a gente está falando, para fazer essas alocações, é uma coisa que não prevê muito o que vai acontecer na bolsa desse ano para o próximo, tá? Assim, eu comprei em 2011 e nem por isso a bolsa americana subiu imediatamente. Certo? Mas assim, faz muita diferença para sua alocação dos próximos 5 a 10 anos e faz uma diferença significativa, sinceramente, para a probabilidade de você dar uma porrada. Se você está animado e o preço é muito barato, você pode dar uma mega porrada. Tá? Então, assim, o preço não que eu acho que é determinante para o comportamento do ativo no próximo 6 meses a 1 ano, mas ele mexe muito no risco-retorno que você tem, muito. Porque se as coisas forem, por exemplo, caminho positivo, e principalmente se você acreditar no caminho positivo, você pode eventualmente ter um retorno absurdo em cima daquele seu investimento. E o contrário, né? Se você comprar um ativo muito caro, é porque você está animado com o cenário e eventualmente você estiver errado sobre o cenário, você pode perder um dinheiro que você nunca imaginaria ganhar. Tá? Então hoje a Bolsa Americana ela tem, em relação a bonds, em relação a outros ativos do mercado, um valuation meio assim... Não o suficiente. Você até falou de assimetrias, né? Você falou, olha, eu tô olhando pro juro americano, eu acho que do jeito que tá aí, eu não vejo grandes assimetrias, né? E assim, até te tem uma pergunta aqui que fala, né, quais são os 3 ativos que não podem faltar na tua carteira hoje. Vou fazer essa pergunta de outra forma. Onde você está vendo as maiores assimetrias? Tá, eu acho que a principal assimetria que eu vejo é que a maior probabilidade da política monetária funcionar em desacelerar forte a economia. Tá? E daí eu vou falar como fazer esse play. Tá? Essa é a principal assimetria. Eu olhei desde a década de 70, inclusive na época que a inflação era alta pra caramba, qual o tamanho do ciclo de alta e a consequência do ciclo de alta, mesmo durante a inflação alta nos Estados Unidos. E a consequência é sempre a economia desacelerar de maneira forte. Então a gente começou esse ciclo em março, a gente está indo numa velocidade que, sinceramente, eu não imaginava. Nem achava necessária a princípio, tá? Eu acho que é uma velocidade muito, muito rápida, então a possibilidade dela ser eficiente é muito maior. Tá? Então eu acho que vai ter um ciclo de queda. Então, por que o mercado não acha que vai ter um ciclo de queda ou acha que vai ter um ciclo de queda muito pequeno? Eu não consigo entender. Tá? Assim, eu acho que vai ter um ciclo de queda na parte média da curva americana. Existe uma dissonância, vamos dizer assim. Que é maior do que o mercado está precificando. O mercado está precificando em torno de 60 bases entre o 4º trimestre do ano que vem e o 1º trimestre de 2026. Tá? Que seria, e se olhar em termos de LIBOR, né, seria o U3 contra o Z5. Tá? Então eu acho isso de graça. Assim, isso aí, obviamente, é para aplicar. É uma das maiores assimetrias que eu vejo no mercado. O mercado não tem muita dificuldade de olhar essa assimetria, porque se você olhar a curva americana, como sempre teve muito prêmio na curva americana para cima, essa taxa parece ser uma das mais baixas de todos os tempos em termos de queda. Mas eu acho que a gente viu nos últimos 30 anos que esse termo caiu, pode ser que suba, né? Mas eu acho que isso daí está bastante errado. Sim. A outra coisa que eu acho muito errada é que a parte média e longa da curva americana também não reflete a possibilidade do processo de alta de juros funcionar. Ou seja, se o processo de alta funcionar, você vai ter um efeito contrário do que a gente tem hoje, que é um juro, sei lá, uns 2, 3 anos à frente de agora, abaixo da média, abaixo do equilíbrio. E uma curva super inclinada, né? Hoje, a curva global ela está desinclinada.
eu acho que isso é um erro enorme. Assim. Então, você apostar nesses eventos, eu acho que o ciclo de queda, por exemplo, principalmente à medida quanto mais ele subir, maior o ciclo de queda. Hoje, esse 60 bases de queda é basicamente nesse ritmo de 75 bases, uma reunião só do Fed. Então, eu acho muito barato. E para cima, também assim, não tem alta nenhuma. Então, assim, muito mais do que o nível da curva de juros lá fora, eu discordo radicalmente do shape. Tá? Eu discordo radicalmente. Da forma como vai ser. A forma como vai ser, digamos assim, eu discordo muito do filme. O filme, na minha opinião, está muito, muito fora do preço justo. Tá. Eu ia até te perguntar, vocês começaram a olhar esse negócio da Treasury, né? Até depois mudar de assunto. Quando a gente estava no juro real de -1, né? Assim, esse foi o seu grande trade da vida, assim? Teve algum momento que você ganhou mais dinheiro, enfim? Teve algum outro trade que você lembra? Fala, pô, ganhei uma puta grana numa baita simetria? Ou esse foi um deles? Assim, esse é um trade. Eu opero os Estados Unidos desde 2003, tá? Então, assim, já tenho quase 20 anos operando a curva americana, 2002, 2003. Então, eu tentei capturar esse trade da alta de juros americana, dado o flattening e a diminuição do prêmio de risco várias vezes, tá? Então, a primeira vez que eu fiz, que foi no ciclo de alta que teve desse ciclo de 2003 até 2007, eu comecei errando o instrumento. Eu tomei o 10 anos, quando na verdade eu deveria ter tomado a política monetária curta. Então foi um trade que eu acertei, mas que eu errei o instrumento. Então desse momento em diante, eu nunca mais operei o 10 anos. Uhum. Eu opero os pontos que eu acho que tem um risco-retorno positivo, certo? Então a gente aprende um pouco na evolução desse processo. De lá para cá, eu acho que um dos melhores trades que eu fiz, por incrível que pareça, foi no Taper Tantrum. O mercado ele explodiu e ficou muito, muito alto. Tá? A curva ficou muito, muito alta. Ficou um pouco abaixo do nível que está agora, assim, até razoavelmente abaixo do nível que está agora, mas ficou a partir de zero. Então a curva mais longa ela ficou bastante alta, né? O interessante é que o mercado ele vinha, como tinha muito desemprego, ele vinha quase zero na curva e de repente dava um enorme salto, certo? E daí ele subia, sei lá, 200, 300 bases em pouquíssimo tempo na curva, certo? Isso daí, na minha opinião, era uma grande moleza. Por quê? Porque naquele tempo, com aquela visão que a gente tinha a menor capacidade de dizer que o momento em que a inflação ia ficar alta ia ser em 2016. Na época, esse aumento estava em 2016. Ia ser em 2016, ou ia ser em 2015, ou ia ser em 2017. Então, o mercado totalmente flat até lá. Aquela porrada lá e flat depois, isso foi uma das maiores molezas que eu já vi no mercado, assim, um preço absurdo. Só que o que aconteceu? Eu entrei a 150. Eu tomei um calor até 200 significativo. E depois o negócio foi para zero, porque ele acabou não subindo nesse processo. Então, de modo geral, mesmo os trades mais loucos, eles não são sem dor. Assim, de modo geral, assim, você sempre toma algum tipo de calor no meio do caminho, assim, principalmente quando você pega uma precificação mais significativa. Outro trade que eu acho que foi um trade bem interessante foi o trade de México, onde o México ele tinha uma curva muito desinclinada. E a gente capturou isso tomando as curvas longas, etc. E tinha uma elasticidade muito a favor. Assim, no final, quando a gente perdia dinheiro, a nossa posição ela diminuía de tamanho rápido. Uhum. Por uma questão técnica de como o mercado era construído. E quando a gente ganhava, a posição aumentava. Então, permitia, além do trade ser muito bom, permitia você rebalancear ele várias vezes a favor. Então você ficava ganhando dinheiro e rebalanceando o tempo todo. Esse foi um dos melhores trades que eu já fiz na minha vida. Outro trade sensacional foi o aplicado no ILAN. O aplicado em Brasil. Sim, 2016. 2016, assim, porque você tinha um fundamento que indicava nas nossas contas e um core de inflação baixíssimo, que indicava que a queda de juros deveria ser enorme. Mas o Banco Central, que era relativamente conservador, segurou, né? ele, na verdade, ele fez mais ou menos correto, mas ele ficou com receio do mercado precificar demais e atrapalhar o próprio processo desinflacionário dele. Uhum. E
E acabou gerando uma certa simetria, porque ele acabava não deixando o mercado andar muito. Então, ele deu várias oportunidades de você, você entrar. Ele assumiu depois de um cara que perdeu toda a credibilidade, né? Então ele falou assim, precisa pelo menos agora tentar reganhar essa credibilidade. Recuperar um pouco, né? Recuperar essa credibilidade. Né? Então, eu acho que assim, que esses foram alguns dos trades que eu acho que, assim, que funcionaram. O desse ano também foi muito bom, né? O trade desse ano foi muito bom. Eu acho que ele precificava um ciclo de alta muito, muito pequeno. Eu acho que o principal ganho nesse foi ficar tomado no curto mesmo. A gente tomou várias vezes esse curto. Eu continuo tomado nesse curtinho. Então, a gente continua tomado nessa parte mais curta, reunião. E eu acho que ainda tem alguma coisa para andar, porque, de modo geral, o mercado ele tem muita dificuldade de precificar digamos assim, mais do que as 2, 3 reuniões sim. para frente. Eu acho que vale a pena a gente tocar nesse gancho aí, né? Eu queria falar sobre cada uma das classes ativos, sei que tem uma visão bem ampla. As outras assimetrias, né? Que a gente podia falar, né? Porque eu falei uma, né? Essa questão da reunião, da recessão, eu falei da questão da curva de juros, que eu acho que está bem errada e não está precificando essa recessão. Eu acho que existem moedas emergentes e eventualmente moedas até desenvolvidas que não estão num preço de um choque de termos de troca, que normalmente acontece nas recessões. Tá? Eu acho que as empresas estão muito baratas, que têm essa mesma exposição na sua maioria, mas as moedas não. Então, assim, existem moedas aí que podem sofrer bastante, eu acho, Euro é uma delas? O euro é mais complicado porque depende da sua visão sobre a guerra, a volta do gás, e assim, se você olha essa questão da energia que está afetando muito os países lá como uma questão temporária permanente, você vai ter uma visão de que vai piorar, porque vai piorar. Ou você tem uma visão tipo Covid, assim, qual o período de melhora. Então você começa a olhar, porque o preço da Bolsa Europeia é muito barato e o preço do euro é muito barato também. Tá? Então, assim, essa visão de como o mercado vai olhar, se o mercado vai olhar mais para o curto prazo, olhar mais para o médio prazo, eu acho que é menos. Eu não diria que é uma aposta muito clara, porque depende do horizonte que você olha. Eu acho até que você não deveria apostar contra o dólar enquanto não tiver uma recessão global mais clara. Então eu acho. Por quê? Porque normalmente o dólar é safe haven e no momento de um aumento de risco as pessoas andam para o dólar. Rola um dólar smile aí, vamos dizer assim, né? Exatamente. Assim, então, quando começar a desacelerar, assim, no final, eu acho que, assim, mesmo que você seja pessimista com o dólar, e no caso, por exemplo, de emergência que tem beta alta, nem acho que é para ser pessimista com o dólar, que isso entra até um pouco no caso do real, normalmente o dólar outperforma na entrada da recessão. Então, assim, para que você vai shortear dólar agora? Sim. Agora, depois que a recessão entra e você começa a ver, eventualmente, um movimento de juros para baixo, o diferencial de juros que os Estados Unidos têm em relação a alguns outros países desenvolvidos, ele também tende a diminuir. Daí você pode ter uma reação nessas moedas que apanharam muito, que foi, sinceramente, o que a gente viu um pouro depois do Covid. Depois do Covid, quando teve o Covid, teve primeiro uma apreciação do dólar, mas à medida que as curvas foram fechando e foram colapsando a diferencial de juros entre as moedas, você teve uma volta das outras moedas em relação ao dólar, o euro chegou a se recuperar bem, etc. Tá, então, assim, eu acho que tem esse game em duas etapas. Então eu não colocaria as moedas desenvolvidas como, digamos assim, uma posição core, uma coisa que eu acho que deveria ter na minha carteira. Eu acho que o momento agora é para apostar contra as moedas que são mais cíclicas, e que eu acho que tem um valuation interessante para ficar vendido, tá? Como o peso chileno, peso colombiano, um pouco do Canadian Dollar, se você tiver uma visão de desaceleração econômica mais forte, uma chance de... E no lado long, o Australian Dollar é bem barato, etc. Você pode tentar fazer até um pouquinho de hedge, se a sua visão econômica não estiver tão certa, tentando... Mas buscar moedas que eu acho que são cíclicas e que estejam no valuation ruim, eu acho que, assim, que são excelentes ativos para esse momento. E a outra coisa que eu diria, assim, talvez fazer uma posição onde você compre empresas que estão com uma queda de commodities precificada muito forte, que são as próprias empresas do setor, que eu acho que ainda tem bastante valor. Eu acho que existe valor aí em empresas e taxas de desconto muito, muito altas. E
e vendido, eu acho, sei lá, principalmente na Bolsa Americana. Eu acho que a Bolsa Americana contra essas moedas tem um diferencial de carrego absurdo e tem um diferencial de cenário, né? Porque nessa empresa de commodities já está precificada uma queda muito significativa do preço dos ativos que elas vendem, enquanto no S&P não. Eu até queria falar sobre esse negócio de diferencial de juros, né? A gente tem hoje um dos maiores juros do mundo. O Banco Central brasileiro fez o trabalho antes que todo mundo, agora todo mundo está correndo atrás, né? E eu acho que... E aí, claro, aliado a isso, o real é a moeda que melhor performou contra o dólar no ano, né? Como é que fica o real no momento que a gente vai ter um diferencial de juro menor, né? Então, o mercado aqui já precifica alguma queda no juro do Brasil para os próximos meses. Bastante queda. Bastante queda, né? Então indo para algo de 10 final do ano, 10 final do ano, com o juro americano podendo ir a 4,5. Como é que fica o real nessa história toda aí? Então, eu acho que o real está frágil, né? Eu acho que é uma moeda cíclica. O diferencial de carrego ele é grande no momento, mas ele não é grande no médio prazo, porque a inflação implícita no Brasil é bastante alta, certo? Então, a inflação implícita, se você começar a pegar a partir da virada desse ano para frente, ela está relativamente próxima de 6. Está 5,90, 5,80, fica variando aí todo dia. Mas não é nada, não é próximo de 5, é próximo de 6, tá? Então, 10 contra 6 não é um juro real excepcional. Assim, para você lidar com uma... E vou te dizer mais, assim, na época que o juro estava 2, se você comprasse um título de médio prazo, ele pagava 3 de juro real. Então, assim, você comprar 3 não é uma grande... Então, eu acho que a curva brasileira ela começa a ficar atrativa para você ter títulos de médio prazo quando você alonga um pouco mais, tá? Quando você vai para, sei lá, assim, no final você vai pegar um pré de 2030, aí você vai ter bastante risco, mas você vai ter bastante retorno. Bastante retorno, assim, porque eventualmente, se você acreditar no Brasil... No regime de metas, né? Não estou dizendo que você deveria acreditar, mas se você acreditar no regime de meta, assim, no final, assim, você deveria convergir em algum momento para 3 a inflação. Sim. Tá? Então, as pessoas, elas tendem a querer comprar o período que é mais complexo, que é os próximos 2, 3 anos. Uhum. Tá? Que é um período onde você tem que fazer a desinflação. Tá? Então, esse período é mais complexo. Eu tenho muita dificuldade de entender por que as pessoas querem tanto comprar o janeiro 25 e não querem comprar os outros períodos, tanto para trás quanto para frente. Assim, é um mistério para mim. Por que essa fixação aí nesse mais curto? Nesse janeiro 25, que onde eu acho que tem os principais riscos, né? Porque você pode não se materializar. E eu acho que tem muito menos os ganhos, né? Sim. Ou, assim, eu acho que uma maneira, se você estiver otimista com o cenário, é vender essa inflação. Se você acredita no processo desinflacionário, você deveria vender essa inflação. Eu acho que é um trade muito melhor. Porque, assim, pensa bem, assim, se você acredita na desinflação, acha que ela vai vir, que vai vir de 6 para 4, 3... Não, se você acha que vai vir essa recessão toda, que vai vir talvez uma queda de bens, que vai sobrar bens no mundo, que isso vai se transmitir para o Brasil, que você vai ter aumento de desemprego, ou que esse ato não é desinflacionário, etc. Você pode ganhar, sei lá, de 6 para 4, assim, para sobrar algum prêmio, etc. Mas pensa bem, assim, será que o Banco Central vai tolerar essa inflação implícita e de 6 para 7, por exemplo? Assim, pensa na simetria que você tem no trade, né? O que precisa acontecer para a inflação implícita que está 6 e para 7? Onde tem que ir o pré também, né? Onde tem que ir o pré, exatamente. Onde tem que ir... Pensa assim, eu acho que se essa implícita fosse de 6 para 5, o pré nem tinha que mudar. Exatamente. Mas se for para 6 para 7, eu acho que o pré tem que explodir. Então eu acho um risco-retorno muito, muito melhor vender a inflação do que aplicar o pré. Tá? E a gente tem inflação vendida. Mas muito melhor, né? Então eu tenho muita dificuldade de ver ganho nessa queda de pré, considerando que tem uma recessão global. A recessão global normalmente ela afeta câmbio. O diferencial de juro real brasileiro, nessa parte média que não está alta, está abaixo até de 5 em vários pontos, tá? Assim, e a gente precisa fazer uma desaceleração.
E esse juro real está baixo porque você tem uma expectativa de inflação muito alta e você tem uma quantidade de quedas muito grande. Então, assim, não é particularmente atrativo. E com o juro real no mundo, em vários países, subindo de maneira bastante forte, e eventualmente você pode ter uma continuidade nesse processo de queda se a economia americana continuar resiliente, as pessoas vão rever qual o nível de juro real de equilíbrio. Quanto mais demorar para desacelerar o mundo, eu acho que as pessoas de repente podem achar que esse juro real não é suficiente para você ficar no Brasil. Então as pessoas estão muito cegas pelo que está acontecendo na margem, que a gente tem uma taxa nominal bastante alta, mas elas não estão aplicadas nisso, né? O janeiro 25 não está 3,75. Ele está precificando uma queda muito forte, né? Forte. E a taxa de inflação implícita, ela não está 3%, ela está 6%. Então o que está precificado é um juro real muito, muito baixo. E assim, essas Bs curtas, eu ficaria vendido. Assim, no final, as pessoas estão comprando feito louco, comprando crédito, etc. Assim, mas eu acho que o risco todo é o contrário. E até te perguntar, depois As longas não, tá? As longas eu acho que é um game diferente, tá? As longas eu acho que assim que podem... Você realmente pode pegar... Se a gente tiver uma política monetária decente, se a gente tiver de fato... você pode pegar uma ancoragem, você pode pegar... e até porque elas têm bem mais prêmio, tá? O juro real é bem mais alto. Bem mais alto. Assim, a curva está positivamente inclinada. Então, assim, e nas longas, ao invés de ser uma aposta, porque as curtas elas têm uma característica de aposta muito grande. As longas elas têm uma característica de travar um rendimento real que você tem para o longo prazo. Certo? Assim, a gente viu o juro real ser muito baixo durante algum tempo no mundo. Eu acho que é legítimo as pessoas quererem travar esse juro real durante bastante tempo. Daí a combinação do fato de ser bem mais alto com a combinação de fato fornecer uma segurança de rendimento para as pessoas, eu acredito que assim eu acredito que é um investimento que é plenamente defensável. E assim, olhando para a pessoa física, eu diria até meio óbvio de ter na carteira das pessoas, tá? Então, eu só queria fazer essa pausa. Como a gente fala muito para a pessoa física, vai dar a impressão de que eu tenho alguma coisa contra a curva de B como um todo e... Não é o caso. Não é o caso. Tá? Não, é só te perguntar uma questão dessa questão de inflação que é muito curiosa, né? Que a gente está conversando antes também, né, sobre isso, né? Quando você toma uma água e respira um pouco. Que esse mercado de trabalho ainda é muito forte, né? Assim, pode ser os auxílios. No Brasil, né? Tem essa questão dos auxílios, tal, tudo, acho que tudo é factível, né? Mas o fato é que o mercado de trabalho continua forte, a gente tem uma inflação de serviços ainda forte, o PCA 15 até os núcleos foram um pouco melhores, mas continua bem pressionado, né? Você acha que foi correta a atitude do BC de parar já o ciclo? Você acha que ele volta a subir em algum momento? Como é que você vê isso? Então, a primeira resposta é que eu não sei, tá? Eu acho que o efeito de uma recessão global certamente vai trazer, por exemplo, preço de inflação global de bens para baixo, que é uma coisa que acontece sempre em recessão. Vai desvalorizar a moeda brasileira. O Brasil é uma economia meio fechada, tá? Então, o que eu acho que equilibra isso é uma recessão interna. Precisa gerar uma recessão interna. Precisa gerar um aperto muito forte de crédito. Tá? Daí, se você tiver uma recessão interna, provavelmente você consegue se aproveitar do preço de bens mais baixo no mundo. Commodities, de modo geral, em real, eles mexem, por incrível que pareça, mexe menos o preço dentro do Brasil do que no mundo, porque normalmente, quando cai o preço, por exemplo, do trigo, o real desvaloriza, porque os nossos termos de troca pioram. Então, assim, acaba ficando constante em reais. O termo de troca e tal. Como a moeda brasileira ela desvalorizou um razoável e tal, pode ser que caia um pouco em reais, não sei. Muito difícil dizer, eu acho, para mim. Assim, e é uma das maiores incertezas que tem. Então, eu acho que está cada vez mais claro que o que a gente fez até agora não foi suficiente para gerar essa desaceleração econômica que a gente precisa. O tempo está passando e assim e justificar tudo por defasagem, vai acontecer, mas tem defasagem, esse argumento está começando a ficar mais e mais fraco. E daí as pessoas, ao invés de rever o efeito da política monetária ou o efeito do discurso, elas estão falando assim, não, o período de defasagem está aumentando, que é uma maneira de você evitar a discussão de se realmente você está com a política monetária correta ou não. Tá? O nível correto. Né? O nível correto. Tá? A
A minha impressão é que a gente está com o nível correto e está com o discurso errado. Tá? Então, assim, eu acho que o Banco Central, ele alongou... Daí uma questão um pouquinho mais técnica, tá? Mas eu acho que a gente alongou o período de convergência. Então, hoje o Banco Central olha para um período um pouco mais longo, mas ele não tem um modelo de inflação crível. Sim. Então, à medida que você faz um alongamento de horizonte, sem um processo, um modelo conservador e crível, e que olha para vários aspectos, que de fato tenta minimizar a diferença entre o modelo e a inflação no passado, no final você precisa de um modelo que acerte. Um modelo que não tenha viés, etc. E esse modelo do Banco Central, ele tem um viés claro. Ele tem um viés na direção da meta. Muito, muito claro. Ele é construído para isso. Então, ele não é um modelo próprio para você alongar o horizonte. Tá? Então, se você tiver um modelo que tem viés para a meta e você tiver numa distância muito grande como você tem agora, o que acontece é o seguinte, assim, é que você vai fazer menos do que você deveria, porque está convergindo, e converge porque o modelo converge, e daí na hora que você percebe que não está convergindo, você já troca para outro ano, que o modelo tem o mesmo problema. Em algum momento, a sociedade brasileira vai perceber isso, que assim, que isso vira inércia em algum momento, né? Também. Isso vira um aumento de expectativa. Vira inércia em algum momento. Isso no final, as pessoas... E que está já acontecendo. A expectativa de 25, ela provavelmente não vai vir no centro da meta. A expectativa de 24, ela... que estava muito próximo da meta, está começando a divergir. Tá? Eu acho que a expectativa de 25, muito provavelmente, ela já vai nascer fora da meta, que vai ser uma novidade bastante grande, eu acho, em termos de política monetária. Então, eu concordo plenamente com o alongamento do horizonte político monetário. A função do alongamento é evitar a volatilidade de produto à toa. Ou seja, se você tem um período muito curto para acertar, você tem que fazer com que a economia dê uma super recessão para atingir a meta, dê uma volatilidade absurda, que assim, que como a gente sabe que recessão afeta a vida das pessoas, as pessoas ficam sem emprego, sem comer, etc., tem um componente social muito forte, eu acho que é um valor positivo para a sociedade você tentar diminuir a volatilidade da reação e ter um período de convergência um pouco mais longo. Mas eu acho que precisavam ser feitos ajustes no framework de política monetária para esse alongamento, que não só não foram feitos, como hoje a gente tem um dos maiores desvios do modelo em relação às expectativas do mercado e em relação ao que está precificado. Então, na minha opinião, assim, o Banco Central deveria dar mais peso para o que está precificado no mercado, para garantir que esse alongamento seja correto. Eu acho que o Banco Central pode dar sorte e ter uma recessão desinflacionária que ajude ele, é uma aposta que ele está fazendo, e não ser tão perceptível, na minha opinião, esse erro, tá, de julgamento na construção do modelo. Assim, desse alongamento, que eu acho que é um alongamento falho. Mas se por acaso a gente tiver uma recessão inflacionária, ou seja, se a gente tiver uma desvalorização cambial no Brasil muito, muito forte no meio da recessão global, eu acho que assim eu acho que vai ser muito ruim. Tá? Então, respondendo sobre se vai ter alta ou não para frente, eu acho que depende um pouco da atitude do Banco Central. Eu acho que tem uma parte que é meio soft power, tá? Que não tem a ver exatamente com a alta, porque assim, eu concordo que tem juros pra caramba. Que é uma coisa mais soft, que é o seguinte, se o Banco Central revisse o modelo de inflação dele fortemente para cima, eu acho que tinha mais chance do mercado entender que não tem moleza, que vai ter recessão. E por incrível que pareça, daria mais chance de convergir. Poderia fazer um balanço de risco mais altíssimo, eventualmente, para a inflação. O balanço de risco não é suficiente. Se o Banco Central começasse a comunicar que vai ter uma recessão forte à frente, que era para você se preparar, etc., etc., que não era para subir preço, que é para tomar cuidado, eu acho que provavelmente teria mais chance de convergir. Do jeito que está, eu acho que só um evento externo salva o Brasil. Assim, a gente não vai convergir a inflação na velocidade que o Banco Central está achando. Assim, no final, assim, até porque eu mesmo estou vendido em inflação, né? Eu estou vendido em inflação. E não acho que vai ser 6. Mas também não acho que vai ser 3, entendeu? Esse que é o ponto. Assim, não, se for 4,5, eu já ganho dinheiro pra caramba, entendeu? Eu não estou achando que, assim,
E é uma loucura isso, né? É uma loucura, né? No final, eu sou o cara que está vendido a inflação, eu sou o cara que acha que enfim, a inflação vai ser mais alta. Assim, que você não tá, que o modelo do BC está errado. Tá? Eu poderia estar tentando argumentar o contrário. Assim, o modelo do BC está certíssimo, gente. Vamos botar essa inflação ao mercado aí a 3, né? Mas o grande motivo que eu estou vendendo na inflação é preço. Assim, não é porque eu acho que o trabalho... Assimetria. Eu não acho que o trabalho é um trabalho que vai ser fácil. E daí a gente entra um pouco sobre o que seriam sinais de que a inflação vai convergir, certo? Se a gente achar que a parte externa é um pouco mais confusa, que não necessariamente ela é positiva, que ela não necessariamente vai salvar a gente, o que salvaria a gente em termos de convergência da inflação? Né? Eu acho que a inflação de serviço ela está acelerando. Né? O dissídio hoje... O dissídio está vindo aí 10%, né? Então isso é um choque positivo de renda bem significativo, somado a todos os programas que a gente está vendo. Então a gente acha que o CAGED e a expectativa do CAGED das pessoas, ou seja, o emprego formal, ele continua num nível que cai ainda o desemprego. Os home builders, né, assim, que embora estejam com preço muito próximo do patrimonial, certo? Eles estão subindo. Ninguém tá, assim, as pessoas já estão achando que essa queda de juros já vai permitir você emendar um novo ciclo de construção. Sim. Não vai. Certo? Assim, você não. Assim, então, o crédito, como na verdade o juro real a mercado não subiu, ele não está caro. Então as empresas elas estão emitindo dívida através de debêntures, assim, a níveis recordes. Então a gente não está vendo essa desaceleração de crédito. Então, nos principais indicadores antecedentes da desaceleração econômica, que é housing, certo? Que é duráveis, que é crédito, certo? Eu não estou vendo a contração que faria gerar uma desaceleração econômica significativa, certo? Então, eu acho que tudo mais constante não seria suficiente. Mas como vocês sabem, eu acho que havia uma relação global bastante forte. Eu acho esse case um pouco mais confuso, tá? Então é isso, assim, é uma resposta muito longa. Não, mas muito longa, assim, muito longa, porque a grande resposta é que eu não sei, tá? Eu acho que depende muito do externo. Se o externo vier de uma maneira forte, que desvalorize pouco o real, certo? Eu acho que de fato, ele provavelmente vai ser desinflacionário e o Banco Central vai escapar dessa. Se o externo vier de uma maneira que desvalorize muito o real, provavelmente a gente não escapa e a gente talvez tenha que ter um juro mais alto durante mais tempo. Um juro mais alto durante mais tempo, ou seja, mantendo durante muito mais tempo do que as pessoas estão pensando, ou eventualmente revertendo um pouco para alta. Mas assim, eu nem sei, assim, porque no final eu acho que o grande erro é de modelo e de discurso. Ele não é um erro de nível. Eu não acho que 14% de juro nominal seja... assim, no final, o que eu estou dizendo é o seguinte, assim, o que está errado é a inflação implícita. Se essa inflação implícita tivesse a 4, você teria um juro real, mesmo caindo juros para 10, de 6. É super alto ainda. Que ainda é bem alto, certo? E não de 4. Sim. Certo? Então, assim, eu acho que estaria mais perto daquilo que eu acho suficiente. Tá? Então, e o Banco Central precisa fazer essa inflação a mercado cair. Sim. A inflação a mercado, ela precisa cair. Ou as pessoas precisam rever essa queda de 10 para 12. Que daí, assim, também estaria os 6% de uma das duas coisas. Maravilhoso. A gente está nos 5 minutinhos finais aqui, Carlos. Queria te fazer só uma pergunta em relação à Bolsa no Brasil. É uma posição que você gosta? Só para a gente depois entrar aqui nas perguntas de jogo rápido que o Luiz vai te fazer aqui. Bolsa no Brasil você gosta ou não gosta? Tá mais no... Eu não gosto muito no momento. Assim, eu gosto de alguns papéis. Mas a Bolsa como um todo eu não gosto muito. Eu acho a Bolsa bem barata. Se você olhar a Bolsa contra a B, pela primeira vez, num momento de alta de juros, a gente tem uma Bolsa que tem uma expectativa de retorno acima da B, ou seja, o prêmio de risco da Bolsa Brasileira é positivo. Acho que é o prêmio de risco maior que a gente já viu aí nos últimos 10 anos. Né? Eu diria que não necessariamente é o maior prêmio de risco, dependendo de como você faça a conta, tá? Assim, mas é o maior prêmio de risco depois de uma alta forte de juros. Porque o que acontece no Brasil é que o juro mexe tanto que ele acaba comendo o prêmio de risco de Bolsa. Porque nos outros lugares, como é o contrário, normalmente o juro fecha na recessão, o prêmio de risco ele abre. Aqui tem então aqui é o contrário, né? Às vezes sobe juro na recessão. Sobe juro na recessão, então o que acontece é que o prêmio de risco às vezes até cai. Então, comprar Bolsa Brasileira olhando para prêmio de risco, normalmente não é uma coisa que dá dinheiro no Brasil.
Porque o prêmio de bolsa ele é uma soma do juro real, que varia muito, com o prêmio de risco, e às vezes eu acho que você tem que olhar um pouco absoluto, você tem que olhar a soma dos dois. Tá, então o Equity Risk Premium no Brasil, mas dessa vez, você tem um prêmio de risco positivo mesmo com juros mais altos. Né? Então a Bolsa Brasileira é um ativo bastante barato. Mas existem outros ativos baratos no mundo, tá? Assim, existem outras bolsas que eu acho que são baratas. Se você for para um pouco para... enfim, para a Ásia, a Europa, você encontra bolsas que vão estar um pouco mais baratas do que a brasileira. Por mais que você ache que a Europa está causando um problema enorme, assim, no final, assim, você, sei lá, assim, eu acho que tem um risco macroeconômico muito menor nesses países, assim, de médio prazo. Você vai trocar um pouco desse risco de guerra, etc., por um pouco de risco em outros lugares. Então, tem outras bolsas que são baratas. Mas de modo geral, eu acho a bolsa brasileira barata. Eu só acho que esse timing aí de bolsa global para baixo e talvez um ciclo de termos de troca ruim, com ruído eleitoral. Se a gente tiver uma recessão global, a gente pode ter um período fiscal, um desafio fiscal maior, porque a gente tem a volta desse efeito positivo que a gente teve, esse efeito positivo que a gente teve, enfim, de subir preço de commodity, né? Assim, que ajudou muito as contas do governo. Então, se isso voltar um pouco, eu acho que pode ser bastante ruim. Então eu ficaria um pouco mais leve, eu focaria mais em alguns papéis. Eu acho que assim, tem alguns papéis que, como eu falei, que tem uma queda bastante significativa de preço de commodity. Então os papéis que a gente gosta são Suzano, a gente gosta bastante. A gente gosta de Brasil Foods, que a gente acha que é um play de turnaround que pode ter um upside muito significativo. A gente saiu dos principais papéis que eram um pouco mais dependentes de política econômica, porque eles subiram muito. A gente saiu bastante de Petro. A gente carregou Petro durante esse ano todo, mas agora a gente acha que talvez assim, essa combinação de algum risco de intervenção com um valuation diferente talvez não vale a pena. Mas essa soma de um prêmio de risco de bolsa brasileira relativamente alto com alguns papéis que realmente são bastante baratos, a gente acha que você pescando algumas coisas, você consegue pescar coisa muito boa, tá? É isso. Legal. Luiz vai te fazer aí o ping-pong no final. Só umas perguntinhas rápidas. Vou dar duas opções. Você escolhe qual foi o último ativo que você investiu. O último ativo? O último que eu aumentei ou o último pode ser o último que aumentou. Pode ser o último que você aumentou. O último ativo que a gente fez um aumento significativo foi o peso chileno. Quando teve a intervenção agora do Banco Central, que ele jogou o peso fortemente para baixo, ele fez uma intervenção absurda. A gente aproveitou para vender bastante. Né? Então ele vendeu bastante dólar, a gente comprou bastante dólar contra o peso chileno, e isso assim tá se revertendo bem. Assim, no final esse é um trade que a gente ainda carrega, mas que a gente até assim, no final até já colocou algum no bolso. Mas esse foi o último aumento que eu acho que é bem significativo de posição, foi vendido no peso chileno. Legal. Soros ou Druckenmiller? Ou com outro? Druckenmiller, né? Assim no final. Short bolsa americana ou europeia? Short bolsa americana. Tomada de juro americana ou vendido S&P? Vendido S&P nesse momento. Agora virou, né? Porque assim, eu era sempre tomado em juros. Eu era sempre tomado em juros, né? É verdade. Petróleo, compra ou vende? Petróleo. Putz, eu vou ficar fora dessa. Essa aí depende da guerra, né? Assim, essa aí é difícil. Não. Bolsa Brasil, hoje, compra ou vende? Compra, vai. Assim, vamos falar assim, dado que eu acho que não é para vender e tem alguns papéis que eu quero comprar. Compra. Eu acho que assim no net tem que ser um leve compra. Real, hoje, compra ou vende? Eu acho que eu vendo. Ou dólar, né? Compra ou vende? Eu acho que eu vendo. Nesse momento eu acho um risco retorno ruim. Boa. Mas eu tô bem leve, tá? Eu acho que o real é uma moeda barata, assim, tem um carrego bom e tal, de curto prazo, assim, mas eu tô bem leve, mas eu tô em leve em parte porque eu acho que tem vendas melhores no mercado do que tem países que estão bem mais frágeis que o Brasil. São mais sensíveis, talvez uma recessão global, assim, então, mas se eu tivesse só o real para operar, acho que eu vendia. E a outra você já respondeu, né? Se é aplicado em pré ou vendido em inflação, mas... Eu prefiro vender a inflação. Boa. Maravilhoso. Bom. Tem a última perguntinha, né? Eu deixo para você, vai lá. Carlos, a gente sempre faz uma pergunta que como o programa é Skin in the Game, né? Você falou sobre suas convicções aqui, suas principais posições,
mas a gente gosta que todo mundo passe alguma recomendação para o público de alguma coisa que não tenha a ver com investimentos. Então, alguma coisa que se recomenda as pessoas fazerem na vida, pode ser qualquer coisa. Aqui já falaram ter filho, terapia, meditar, correr uma maratona, que mais? Meditar, teve coisas. Eu já fiz todos esses. Menos meditar eu tentei, mas não tive Você não paciência. Deve ter filho também. Ter filho. O que você acha que mudou tua vida ou que muda a sua vida diariamente e é importante para você fazer o que você faz? Eu acho que essa é a pergunta talvez mais importante, assim. Eu acho que assim, eu tenho duas grandes dicas que eu acho que são um pouquinho fora da caixinha e que não se aplicam mais para mim, mas que são coisas que eu aprendi na vida. Assim. A primeira dica que muda a vida das pessoas é as pessoas têm muita atenção com o primeiro emprego. É impressionante como o primeiro emprego acaba determinando tanto a vida da pessoa quanto quase a escolha de carreira. E as pessoas falam assim, não, vou escolher isso. Por quê? Porque você fica nesse primeiro emprego, às vezes, você aprende e você ganha algum valor de mercado pelo que você aprende. E daí é muito difícil você dar o passo de largar para começar de novo. Ganhando menos ou numa outra função. Então, a minha dica é, você que é recém-formado ou você que está numa carreira há 2 anos, assim, é a hora de você pensar, dado que, principalmente que você que está há 2 anos, é a hora de pensar se você quer fazer aquilo pelo resto da vida. Muito bom. Tá, então, a hora de você pensar é agora. Quanto mais tempo você ficar nisso, mais difícil vai ser, porque a dificuldade não é que você não pode recomeçar. Claro que todo mundo sabe que dá para recomeçar, mas é que o custo de recomeçar só aumenta. Então, assim, eu acho que a ideia de, eu vou entrar aqui, assim, a leniência com que as pessoas tomam as decisões nesse começo de carreira, e eu até entendo, né, porque eu devo ter sido um dos jovens mais perdidos da minha geração. Eu mudei muito de ideia, etc. E eu acho que eu tive a sorte de para gestão, que é uma coisa que, por incrível que pareça, eu não achei que eu tinha talento quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, né? E daí, porque até era um outro mercado, assim, não parecia na minha época uma coisa muito analítica. Hoje em dia parece, mas na minha época não parecia uma coisa muito analítica, né? E eu me apaixonei incrivelmente. Então, você revê isso daí, eu acho, o tempo todo. E a segunda dica é que a carreira, quem faz, somos nós. É claro que tem pré-requisito, certo? É claro que, assim, que é muito difícil você meter o pé na porta para você entrar, certo? Então, assim, todo mundo sabe que é difícil você ter um pé na porta. Então, você precisa de 2 passos. Você precisa se qualificar, certo? Mas uma vez mais ou menos qualificado, você pode buscar. É muito, muito raro as pessoas entenderem quais são os melhores lugares para trabalhar e buscarem esses lugares de maneira objetiva, de fato pesquisarem quais são os lugares que são ideais. Tá? Então, e isso é uma das coisas que eu mais comento nas entrevistas de emprego, né, que eu acho que entrevista de emprego é uma coisa que deveria funcionar para os 2 lados. Deveria funcionar para as pessoas, para a gente entender melhor o que aquela pessoa é, para ver se funciona na nossa equipe, mas principalmente para as pessoas júniores, eu acho que eventualmente é um momento também que você passa um tempo para dar algum conselho para as pessoas. E o conselho assim, no final, assim, reflita um pouco mais e não deixe para depois essa decisão, porque depois vai ficar muito, muito mais difícil de você mudar. Maravilha. Sim. Às vezes, uma das coisas legais de você fazer entrevista e você percebe que o cara é bom são as perguntas que ele te faz, né? Não, pois é. Qual o jogo que ele tá jogando? Né? Assim, no final, qual o jogo se ele entende o jogo que ele tá jogando. Isso é uma coisa que funciona bem para você separar as pessoas que têm, de fato, mais poder de conclusão, mais punch de conclusão, de chegar a uma conclusão sobre a vida do que de outros candidatos. Com certeza. Muito legal. Hein? Vou passar voando, né, Luiz? Isso que eu ia falar, né? Pô, se eu pudesse, eu almoço com o Carlos, assim, eu fico só absorvendo, assim, pra ver se eu consigo aprender um pouco mais. Hein? É isso aí. Pessoal, primeiro eu queria agradecer o Carlos pela presença. Sei que já veio aqui algumas vezes, vai nos eventos da Nord, é sempre uma aula, a gente fica aqui pensando... Eu sempre, depois que eu escuto o Carlos, eu falo assim, acho que eu preciso revisar todas as minhas posições.
milhões no mercado. Eu falei assim, cara, eu tô pensando num hedge faz tempo aqui pra minha carteira, não consigo, acho que hoje ele já deu algumas ideias. Depois que eu converso com o Carlos, depois de alguns anos, eu chegava em casa e falava assim, cara, tem muita informação pra processar, eu preciso ficar umas 3 horas aqui mentalizando as informações, assim, pra ver se... Mas queria, de novo, agradecer a tua presença, é sempre um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Não deixe, né, de deixar o comentário aqui, o like, a gente vai trazer mais pessoas nas próximas semanas. E é isso. Então, daqui 15 dias a gente volta no Skin the Game de novo. Um grande abraço e obrigado de novo, Carlos. Obrigado a vocês. Que isso. Prazer. Valeu.